Imagine viver todos os dias a poucos quilômetros da aniquilação total. Para os moradores de Seul, essa é a vida cotidiana. A ameaça do norte pode fazer a cidade sumir rapidamente, e isso é só o começo. Se Seul fosse destruída, o mundo teria que reagir, e as consequências iriam além da Península Coreana. Mas o que realmente aconteceria? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar as consequências caso a Coreia do Norte jogue a bomba em Seul. Kim Jong-un passou 10 anos colecionando armas automáticas como cartas de Pokémon. Inteligência estima que seu arsenal tem 50 a 60 ogivas nucleares. Isso pode não parecer muito, até você perceber que é muito mais poder destrutivo do que o que arrasou Hiroshima. A Coreia do Norte investiu cerca de 16 bilhões de dólares em seu programa nuclear em 50 anos. Esse valor daria para comprar mais de 5 milhões de Big Macs nos Estados Unidos da América, permitindo que Kim desse um hambúrguer semanal a cada cidadão por décadas. Ou, pelo mesmo valor, ele poderia comprar cerca de 1.600 Rolls-Royce Phantom, que talvez combinassem mais com seu estilo. O sistema de entrega é importante. O míssil Hwasong-15 da Coreia do Norte pode atingir Washington, Distrito de Colômbia, mas isso não preocupa Seul. A distância de 56 quilômetros permite opções. Mísseis de curto ou médio alcance, ou até transportar em uma van suspeita. Agora vamos para a parte da física. Uma ogiva nuclear de 100 quilotons que a Coreia do Norte poderia lançar contra Seul é muito poderosa, impacto equivalente a mais de 6 Hiroshimas. Se fosse em Nova York, causaria mais de 500 mil vítimas quase instantaneamente. Isso porque, quando ela detona, cria uma bola de fogo que atinge mais de 180 milhões de graus Fahrenheit. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais de 5 vezes mais quente do que o núcleo do Sol. A arma provoca uma ameaça tripla mortal. Primeiro ocorre o pulso térmico, um calor tão intenso que tudo em até 3 quilômetros pega fogo sozinho. E então vem a onda de choque, viajando a 1.200 km por hora, e com pressão suficiente para achatar prédios. E finalmente há a radiação, o presente que nunca para de dar. Ela transforma sobreviventes em vítimas que enfrentam o câncer por décadas. A geografia de Seul agrava esse pesadelo. A região metropolitana tem mais de 25 milhões de habitantes. A cidade tem 41 mil pessoas por milha quadrada, então mais gente vive na região da capital Seul do que em toda a Austrália. Suponha que Kim lançou uma bomba nuclear em Myeongdong, a Times Square de Seul. Ele mira uma das áreas urbanas mais densas do mundo. Felizmente, para Kim, esse alvo é composto apenas por centros do alvo. Normalmente, a área estaria cheia. Funcionários em suas mesas, estudantes distraídos na aula e famílias tocando a vida. A primeira coisa não seria a da explosão. Seria toda a peça de tecnologia moderna desligando de repente. O pulso eletromagnético viaja na velocidade da luz. Então, seu smartphone para antes do seu cérebro perceber o clarão. Todos os carros, computadores, semáforos, caixas eletrônicos e roteadores Wi-Fi num raio de 32 quilômetros viraram pesos de papel caros. De repente, a sociedade hiperconectada de Seul voltou à Idade Média. Quer saber quão grave um pulso eletromagnético pode ser? Acontece que os Estados Unidos tentaram isso em 1962 e foi uma ideia realmente ruim. O pulso eletromagnético da bomba nuclear de 14 megatons, lançada a 400 quilômetros no espaço, ainda teve força suficiente para desativar 300 postes de luz, interromper chamadas telefônicas em andamento e danificar eletrônicos no Havaí, a 1.400 quilômetros de distância. Derrubou 6 satélites espaciais. A radiação térmica se propaga rapidamente, criando uma das marcas mais horripilantes da guerra nuclear. Sombras humanas queimadas para sempre no concreto. Sabemos disso, infelizmente, por experiência própria. Em Hiroshima, a energia térmica foi tão intensa que corpos deixaram silhuetas nas paredes e calçadas. 15 segundos depois, a onda de choque chega e a densidade urbana de Seul vira sentença de morte. A onda de explosão atinge 35 libras por polegada quadrada, equivalente a um furacão de 480 km/h, feito inteiramente de concreto e más intenções. Para comparar, um furacão categoria 5 chega a 250 km por hora, sendo feito de ar relativamente suave.
É 2 vezes mais rápido e muito mais furioso. A matemática complica rápido. No raio da explosão, prédios de concreto viram pó. A Torre Lat World, joia de Seul com mais de 550 metros, enfrenta forças para as quais nunca foi projetada. Arranha-céus modernos podem balançar em terremotos e flexionar em tufões, mas ondas de choque nucleares não fazem concessões. Vigas de aço se torcem como espaguete, janelas viram tempestades horizontais de vidro afiado. O metrô de Seul, essencial para 8 milhões de pessoas por dia, vira uma loteria de vida ou morte ao viajar a centenas de quilômetros por hora. Estações próximas à superfície desabam, enquanto as mais profundas viram os imóveis mais valiosos da Coreia. Profundidade garante sobrevivência e cada metro subterrâneo equivale a 10 mil anos de vida. As coisas ficam totalmente medievais entre T mais 30 e 60 segundos. Nesse ponto, a cidade inteira já é uma fornalha gigante. O pulso térmico incendeia tudo que é inflamável num raio de 3 quilômetros. Nesse ponto, Seul está tomada por uma tempestade de fogo, com os prédios queimando, o oxigênio sendo consumido e um vácuo puxando ainda mais ar para dentro do inferno. É nessa fase que o rio Han, famoso por encontros românticos e cafés à beira, realmente começa a ferver. Não é metáfora, é literal. As pontes icônicas que conectam os distritos de Seul desabam na água fervente, transformando a cidade em ilhas isoladas de destruição. Em menos de 1 minuto, o número de mortos chega a cerca de 30 mil pessoas. Outras 50 mil ficam gravemente feridas. Para comparar, em 1 minuto há quase tantas vítimas quanto todo o exército dos Estados Unidos da América teve na Segunda Guerra Mundial. É quase igual à população de Fort Worth, no Texas, morta ou ferida no tempo de esquentar um burrito no micro-ondas. E isso são só os créditos iniciais. O aterrorizante filme principal nem começou ainda. Se o primeiro minuto já não fosse ruim, é na primeira hora que a realidade se impõe. Nesse momento, uma metrópole moderna percebe que os sistemas que mantêm a sociedade unida são tão frágeis quanto um castelo de cartas. O primeiro dominó a cair costuma ser o mais crucial. O Hospital da Universidade Nacional de Seul, referência da saúde coreana, enfrenta uma catástrofe. O hospital possui 1.700 leitos, porém, 50 mil feridos graves estão chegando. Há apenas um leito hospitalar para cada 294 pessoas necessitadas. Além disso, a equipe médica foi afetada pela explosão. Eles estão mortos, desaparecidos ou feridos. Médicos usam equipamentos destruídos pelo pulso eletromagnético ou pelo calor. A doença da radiação acrescenta um horror especial à situação. Filmes sugerem que envenenamento por radiação faz você brilhar verde ou ganhar superpoderes. Faz com que suas células esqueçam como agir corretamente. Em poucas horas, as pessoas apresentam o que os médicos chamam de síndrome aguda da radiação, que inclui vômito, diarreia e comprometimento do sistema imunológico. Basicamente, ele para de funcionar de vez. Imagine ter a pior gripe da vida, enquanto seu corpo se dissolve lentamente por dentro. É assim. A rede de transporte de Seul é um monumento de metal retorcido e sonhos despedaçados. O aeroporto de Incheon, com 70 milhões de passageiros anuais, virou um caro estacionamento envidraçado para aviões que não voarão mais. A estação de Seul, que costumava receber 10 mil passageiros por dia, está em ruínas. Lembra do famoso metrô de Seul? Suas estações viram mausoléus subterrâneos ou última esperança da humanidade, conforme a profundidade. A cidade que deu ao mundo os smartphones da Samsung está isolada. As únicas pessoas que ainda se comunicam com o mundo exterior são os operadores de rádio amador, que de repente foram promovidos de hobbyistas à última esperança de sobrevivência da civilização. Essas pessoas, que costumam passar fins de semana conversando com desconhecidos em Nebraska sobre o tempo, agora coordenam o auxílio internacional em desastres. E o pulso econômico de Seul? A Bolsa de Valores de Seul costuma movimentar mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Logo após a explosão, ela passa por uma evaporação total de liquidez, como diriam os economistas. A sede da Samsung é uma cratera radioativa, a 13ª maior economia do mundo para completamente, e o sistema financeiro global sente as ondas de choque. O won coreano perde valor, algo não visto desde que carrinhos de dinheiro eram queimados para aquecer e enfeimar a Alemanha.
Na segunda hora, a notícia da explosão se espalha para aqueles que de alguma forma foram poupados de seus estragos imediatos. Isso dá início a um grande êxodo coreano. Rodovias viram estacionamentos e postos de gasolina, campos de batalha pelas últimas gotas da civilização. Milhões tentam fugir ao mesmo tempo. Imagine a maioria dos texanos evacuando de repente, mas reduza o Texas ao tamanho de uma cidade e concentre todas as rodovias em uma única estrada ao sul. Viajar do modo tradicional é inútil. Em horas, as rodovias viram rios de carros abandonados. Se for pego pelos ventos, a nuvem de radiação se move a uma velocidade de 24 km por hora. Pode parecer lento, mas para quem está no congestionamento é um desastre em movimento. Se você não consegue correr mais rápido que a sua própria sombra, definitivamente não vai conseguir fugir do manto de partículas mortais invisíveis, cada uma com uma meia-vida de 30 anos. Busan, geralmente a 4 ou 5 horas de Seul, recebe chuva radioativa em menos de 24 horas. A cidade costeira do sul, achando-se segura, percebe que a precipitação radioativa ignora limites urbanos e otimismo. Enquanto isso, a 30 mil pés acima do caos, a aviação comercial está em crise. Aviões com centenas de passageiros em aproximação ao aeroporto de Incheon não têm onde pousar. Controladores de tráfego aéreo mortos ou evacuados, radares destruídos e pistas como vidro, para onde vão? Eles não podem ir para o norte. Aeroportos em toda a Ásia estão jogando o jogo de cadeiras musicais mais caro do mundo. Refugiados aéreos circulam pelo Pacífico, queimando combustível nos céus. Os países fecham imediatamente o espaço aéreo para voos coreanos. No caos, socorristas escolhem entre ajudar e morrer por radiação ou ficar seguros e ver pessoas morrerem de outras causas. Ofertas de ajuda internacional chegam em poucas horas. Há um problema. A radiação é tão alta que o resgate é praticamente uma missão suicida. É o maior dilema no socorro a desastres. Quem mais precisa está em locais perigosos demais para receber ajuda. A dimensão militar das consequências entra em ação total nos próximos 3 dias. É o pior alerta do mundo para os 450 mil militares ativos da Coreia do Sul. Num momento, eles estão fazendo exercícios de rotina e reclamando da comida do refeitório ao longo da zona desmilitarizada, e no seguinte, enfrentam um cenário que supera tudo para o que já treinaram. De repente, a zona desmilitarizada, antes o local mais perigoso da Coreia, vira o mais seguro da península. O problema do exército sul-coreano é que Seul é tanto sua capital quanto seu cérebro. Estruturas de comando e controle, construídas em décadas, são destruídas em 60 segundos. De repente, os generais são forçados a tomar decisões usando pedaços de informação vindos de operadores de rádio amadores. Sem dúvida, os 28.500 soldados americanos estacionados na Coreia do Sul se encontram na posição mais desconfortável e angustiante imaginável, na Base Humphreys, que normalmente é um posto confortável onde o maior perigo é a comida ruim do refeitório. Agora está a 64 quilômetros de uma cratera nuclear. E ninguém se lembra do que os manuais de treinamento básico diziam sobre padrões de radiação, porque, bem, eles simplesmente não mencionam isso. A 7ª Frota dos Estados Unidos da América, que costuma patrulhar o Pacífico com poder nuclear capaz de destruir países, agora se depara com a difícil pergunta: e agora? Submarinos nucleares com mísseis Trident recebem mensagens codificadas para manter operadores em alerta. Enquanto isso, a liderança dos Estados Unidos tenta descobrir se a Terceira Guerra Mundial está prestes a começar. A questão ética agora fica extremamente pesada para os planejadores militares americanos. Como responder de forma proporcional a um ataque nuclear? Lançar bombas nucleares de volta? 10. Tornar a Coreia do Norte um estacionamento radioativo. As respostas do Pentágono vão do uso massivo de força convencional à destruição mútua, incluindo ataque nuclear cirúrgico. O problema é que a doutrina nuclear foi criada para superpotências, jogando xadrez com a civilização, não para conflitos regionais. A OTAN é um quebra-cabeça geopolítico do inferno. A Coreia do Sul não é membro da OTAN, mas os Estados Unidos são. E os Estados Unidos da América acabaram de ver seu aliado ser atingido por uma bomba nuclear. O artigo 5 da OTAN, que diz que um ataque a um é a todos, não foi feito para esse tipo de situação. E todos sabem disso. Isso não impede os líderes europeus de checarem freneticamente os mapas para lembrar exatamente quão longe a Coreia está da Europa. A China enfrenta seu dilema geopolítico mais constrangedor da história moderna.
Seu aliado instável lançou uma bomba nuclear em seu principal parceiro comercial. A fronteira de Pequim com a Coreia do Norte viraria uma cerca radioativa. O Exército de Libertação Popular se mobiliza, sem que se saiba se contém a Coreia do Norte, protegem a China ou se preparam para invadir outros. A doutrina nuclear da Rússia, de repente, passa a importar de maneiras que não aconteciam desde a Guerra Fria. Em Moscou, analistas calculam freneticamente se esse conflito regional pode se transformar em uma troca nuclear global. Então acontece o maior de todos os colapsos do mercado. Dow Jones, Financial Times Stock Exchange, Nikkei e outros principais índices caem na primeira hora de negociação. 30 trilhões de dólares americanos em valor de mercado global são eliminados. Os preços do petróleo disparam para 200 dólares americanos o barril quando os traders percebem. Rotas próximas à Coreia tornaram-se radioativas e cheias de obstáculos, prejudicando águas antes movimentadas. Com navios cargueiros transportando de carros a mercadorias de K-pop se tornando zonas proibidas, Seul e sua região ao redor se transformam em uma Chernobyl coreana, com uma zona de exclusão de 32 quilômetros, com meia-vida de 30 anos. Netos de sobreviventes herdam radiação ainda metade tão letal quanto hoje. Os bisnetos receberão uma dose um quarto menor e os tataranetos ainda terão risco levemente maior de câncer. As taxas de câncer na região aumentam muito nos próximos 5 a 7 anos, com a leucemia à frente. Crianças são mais vulneráveis, pois suas células em rápida divisão atraem radiação. Taxas de câncer de tireoide, defeitos congênitos, catarata, esterilidade e problemas imunológicos aumentam rapidamente. A crise de saúde mental supera em muito a física. A Coreia do Norte está novamente sem amigos. Tratados de controle de armas, negociados por décadas, desmoronam mais rápido que o horizonte de Seul. O Tratado de Não Proliferação Nuclear é tão obrigatório quanto uma caixa de sugestões. E todo país com um programa de engenharia nuclear fica muito interessado em energia atômica pacífica, que suspeitosamente se parece com o desenvolvimento de armas. Em 72 horas, o mundo chega ao domínio da escalada. Quando não agir é tão arriscado quanto agir totalmente. Estados Unidos da América e Coreia do Sul provavelmente optariam por uma resposta convencional, com ataques aéreos massivos destruindo a infraestrutura militar da Coreia do Norte, em vez de retaliação nuclear. O problema é que a Coreia do Norte ainda possui mais de 50 ogivas nucleares e Kim Jong-un não tem nada a perder. Ditadores acuados com armas letais não saem em silêncio. O cenário mais provável é Kim lançar tudo o que lhe resta contra a Coreia do Sul, o Japão e as bases dos Estados Unidos da América no Pacífico. Isso gera o pior pesadelo, com várias detonações nucleares no Círculo do Pacífico. Os Estados Unidos da América entram em resposta nuclear total, enquanto a China e a Rússia enfrentam cálculos impossíveis sobre se esse conflito regional justifica uma resposta. O mais provável não é a Terceira Guerra Mundial, mas sim uma guerra convencional de 72 horas que tornaria a Península Coreana inabitável por 30 anos. Isso inicia uma corrida nuclear na Ásia e mostra que armas nucleares vão além de ameaças. A doutrina militar global muda rapidamente. Sistemas de defesa antimísseis, antes vistos como seguros caros, agora são os principais projetos de infraestrutura do mundo. Os orçamentos militares globais aumentam quando os países percebem que a dissuasão só funciona se todos aceitarem ser dissuadidos. Quando alguém quebra o entendimento de que armas nucleares servem para ameaçar, não para usar, o equilíbrio desmorona. Agora, estrategistas militares precisam de novos planos para um mundo onde o impensável virou rotina. Os efeitos em cascata mostram como nosso mundo é interconectado. A destruição de Seul não se limita à cidade. Ela afeta mercados em Nova York, paralisa voos em Tóquio, aciona alertas em Moscou e redefine políticas nucleares em todo o mundo. É como puxar um fio e ver todo o tecido da ordem internacional se desfazer. Numa guerra nuclear, todos perdem, só mudam os níveis de derrota. A vitória é garantir que o jogo não aconteça.